Graça e paz, irmãos. Quero aqui, claro que a gente, todos os dias a gente age como os pais necessários, né? Necessários, absoluto só um. A gente é necessário, a gente é limitado, mas que Deus abençoe todos os pais que estão aqui presentes, né? Que o Senhor lhe dê força, lhe dê sabedoria, derrame graça sobre sua vida para que você possa se assemelhar cada vez mais a Jesus Cristo como Pai. Tá? E eu quero convidar você a abrir aí a Bíblia em alguns textos da Palavra de Deus, certo? E nós vamos, nessa ocasião, mergulhar na Palavra de Deus na temática de Abba Pai. Tá bom? Hoje eu vou trazer um tema, Abba Pai. E abra aí sua Bíblia aí, no primeiro texto, vai marcando aí, Marcos capítulo 14, verso 36. Depois você abre Romanos 8:15. Após isso você abra em Gálatas 4:6, que são os textos base para que nós possamos, nessa noite, adentrar no tema Abba Pai. Tá bom assim? Segundo a palavra de Deus, em Marcos 14:36, afirma assim: e dizia: Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. No segundo texto, como base do tema Abba Pai, Romanos 8:15, ele afirma assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. No terceiro texto, como base do tema Abba Pai nessa noite, em Gálatas 4:6, que afirma assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Alguns questionamentos sobre o que nós vamos refletir nessa noite. E antes de tudo, eu quero agradecer mais uma vez. E acredito que vocês estão nas minhas orações todos os dias a partir das 6 da manhã. Tá bom? Todo santo dia, como diz assim o provérbio popular, eu estou ali orando ao Senhor e vocês estão nas minhas orações. Porque quanto mais a gente vai conhecendo o povo de Deus, mais a família vai aumentando. Né? E a gente tem que orar pela família toda. Alguns questionamentos para a gente pensar essa noite. Estamos vivenciando como pais hoje a paternidade de forma correta e agradável a Deus? Uma segunda pergunta: apenas prover, oferecer o melhor para os filhos, e faz a pedagogia correta de um pai, apenas ser provedor, sabe? Será que essa pedagogia faz você, nós sermos um pai de verdade? Permitir os filhos sem correção correta os fará ser pais melhores do que somos? Permitir os filhos serem sem correção correta os fará ser pais melhores do que nós? A gente tem que se perguntar isso também. O descaso hoje, nessa falsa independência que os filhos dessa geração, no campo econômico, no campo honrar pai e mãe, e a polêmica atual da sexualização precoce sem o olhar principal do pai, tem nos incomodado ou estamos sendo coniventes, aceitando? Uma outra pergunta: Deus como Pai, como enxerga tudo isso? Se adequa bem ao ser humano agir fora do padrão paterno de Deus? São perguntas que a gente precisa refletir. Porque, como nós vimos aí no texto, o primeiro texto sagrado, de Marcos,
observamos que o Senhor Jesus está num momento tenso, onde irá enfrentar a dor e o sofrimento. E como um filho que precisa de seu pai, ele expressa: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. No mesmo espírito, o apóstolo Paulo nos ensina que, por adoção amorosa na cruz, recebemos não um espírito de escravidão, mas o espírito de adoção que já não nos faz ser escravos do pecado. Ou seja, Abba, Pai é a declaração do comprador por sangue dos seus filhos, que o selou para não serem mais escravos do tirano diabo. No terceiro texto sagrado, observamos que Deus nos fez por nosso Senhor Jesus Cristo, seus filhos. E estes filhos têm a mesma inclinação de Cristo, o adotante, que na oração do Getsemane afirmou: Abba, Pai. E porque sois filhos, diz o texto, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Uma primeira coisa aqui nessa noite, meus irmãos, Abba, Pai e sua demonstração de existência com seus filhos. Diz assim a palavra de Deus em Jeremias 23, de 23 ao 24, se você quiser acompanhar. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Acaso Deus é um Pai distante? Apenas distante? Não. Ele é de perto e ele é de longe. Certo? Deus não está longe. Ele é um Pai presente. Ele é um Pai presente. Uma primeira coisa, o Pai do povo de Israel, que frequentemente revela-se como o Pai de Israel, os guiando, os protegendo e cuidando dos seus escolhidos. Conforme Isaías 64, verso 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos, assim como Israel, o povo, em toda a trajetória do Antigo Testamento. Deus frequentemente os guiou, os protegeu, sendo eles os seus escolhidos. Ou seja, a pergunta aqui, a indagação do profeta Isaías é: por um acaso aquele que Deus tem como barro em suas mãos, que ele é o oleiro, certo? Que nós somos obras de suas mãos, por um acaso ele vai deixar de ser o nosso Pai? De maneira nenhuma. De jeito nenhum Deus deixará de ser o nosso Pai, uma vez que nós somos o seu povo, os seus escolhidos, a sua igreja, ou seja, o novo Israel de Deus. Uma segunda coisa, o Deus Pai, nós vemos aí, o Deus Pai, né? Uma segunda coisa, o Abba Pai, na sua demonstração de existência, ele é, uma segunda coisa, redentor e provedor, ou seja, ele é o Pai que redimiu, libertou Israel dos seus algozes, dos seus inimigos do Egito. Ele é o Pai que redimiu e libertou Israel de quê? Dos seus filhos do Egito. Lembremos disso. Esse Deus, ele sustenta e protege. O que foi que Deus fez com o seu povo quando fez o êxodo? Libertou eles da escravidão do Egito, das garras de Faraó, os conduzindo a pé seco, fazendo atravessar o mar, chegando do outro lado. O que foi que Deus fez com eles lá? Os abandonou, os deixou, não, os protegeu e os sustentou. Os protegeu, sustentou. A palavra de Deus diz aí, Isaías 63, verso 16. Entretanto, Tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, é o nosso Pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Deus é o que redimiu o povo dele do Egito. Tirou, resgatou, redimiu, tirou aquele povo daquele meio
E não foi em 4 dias, não foi em 4 semanas, em 4 minutos, em 4 horas, em 4 segundos. Foram 400 anos de escravidão, de perturbação, de açoites, de humilhação. E Deus, o resgatou. Tirou eles de lá, segundo a sua vontade de Pai. Sua vontade de Pai, certo? Que isso também leva a gente à conotação de que por que foi que Deus colocou o povo dele no Egito? Porque é um Pai que corrige e disciplina o seu povo. A disciplina de Deus durou 4 séculos para que eles aprendessem que Ele é quem rege, é Ele quem coloca, é Ele quem tira, é Ele quem promove, é Ele quem liberta, é Ele que faz a vontade dele soberana. Uma terceira coisa, Ele é um provedor de justiça aos seus mais fracos. Observe aí, é o Pai da justiça, especialmente para os pobres, órfãos e viúvas do seu povo e daqueles que o quiserem. Isaías 68, verso 5 afirma: Pai para órfãos e defensor das viúvas, e Deus em sua santa habitação. Ou seja, é um Deus que, apesar de todo o poder que tem, ele se preocupa com os mais fracos. Isso é o Pai revelado no Antigo Testamento. Né? O Pai que se revela no Antigo Testamento, o Pai que liberta o seu povo, sustenta o seu povo, defende o seu povo, redime o seu povo, sabe, guia o seu povo, sustenta o seu povo e ainda se preocupa com os mais fracos, órfãos e viúvas. Esse é o Pai que o Antigo Testamento mostra. Uma segunda coisa nessa noite, o segundo ponto para nós refletirmos, você pode abrir sua Bíblia aí, na oração do Pai Nosso. O Pai Nosso que está no céu, ele não é só o Abba Pai que se mostrou e se revelou aos seus filhos no Antigo Testamento, como muitos pensam que é distante, mas ele está perto. Ao mesmo tempo que ele está no seu trono, ele está em nós. Hoje ele está tanto transcendente como imanente em nós, ou seja, está lá sentado, mas ao mesmo tempo habitando em nós, em templos não feitos por mãos humanas, mas em morada que somos nós, porque um templo como este só existe se tiver existência nossa. Se nós não existirmos, isso aqui não passará apenas de um lugar vazio. Só existe porque nós somos os templos da morada do Espírito Santo. Entenda isso de uma vez por todas. Ou seja, ele é o Pai Nosso também, que está onde? Está nos céus e ao mesmo tempo está onde? Em mim, em você, em nós. O que é que diz a palavra? Jesus orou assim. Vocês orem assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, do 9 ao 13 afirma isso. Ele é o Pai que, vamos lá, o que é que o Pai Nosso diz? Ele é o Pai que, é o Pai Nosso que está conosco todos os dias. Ele é o Pai Nosso que está conosco todos os dias. Ele disse o quê? Não vos deixarei só. Vocês não serão órfãos. Enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele está conosco todos os dias. Você crê nisso, meu irmão? Você acredita nisso piamente? Que Ele é o Pai Nosso. Como diz o verso 1 do texto da oração do Pai Nosso, é o Pai Nosso que está conosco todos os dias. Então, quando a gente ali orar o Pai Nosso, quando a gente disser assim, Pai Nosso que está no céu, nós estamos fazendo uma declaração assim, é o Pai presente que não me deixa só todos os dias. Lindo. Não existe outro Deus como Ele. Segunda coisa do Pai Nosso, segundo verso aí do Pai Nosso. Acompanha aí, de 9 a 13, Mateus 6. É o Pai Santo, ou seja, não é qualquer Pai. Nem é Pai de Santo. Nem é Pai de Santo, é Pai Santo. Tem uma diferença. Você notou a diferença?
Pai de santo é uma coisa e pai santo é outra. Bom, a gente pode usar pai de santo aqueles que geram filhos para a glória de Deus, né? Aí não dá para salvá-lo, né? Mas no nosso Brasil, cheio de sincretismo, cheio de misticismo, não dá para a gente usar essa conotação bem. Ele não é pai de santo, ele é pai santo, é diferente. Ou seja, é o pai santo que dá exemplo, que não envergonha, que nele podemos ter como exemplo, sem vacilar. Olha que coisa fantástica, quando nós enxergamos, olhamos para Deus, aonde? Segundo a Sagrada Escritura, segundo a Palavra de Deus, quando nós olhamos o comportamento de Deus, quando nós olhamos o comportamento de Deus se revelando no Antigo Testamento, quando nós olhamos o comportamento de Cristo se revelando no Novo Testamento, nós olhamos na ótica de paternidade, nós dizemos assim, eu tenho um pai que dá exemplo e que não vacila. Lindo, fantástico, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Um pai que não vacila. Terceira coisa, é o pai, aí no terceiro versículo, você pode acompanhar na sua Bíblia, 9 em diante, do Pai Nosso, é o pai que tem um reino perfeito. Um reino para quem? Para seus filhos, e que os seus filhos reinarão com o seu pai. Amém, Jesus. Ele é um pai que tem um reino não comum, não governado por corrupção, não governado por homens limitados, tendenciosos. Não, ele é um reino perfeito, glorioso, bem governado, bem estruturado, que não é melancólico, que não é uma coisa assim ruim, não é uma coisa corriqueira, cansativa, não. Lá é um lugar da gente servir a Deus, de louvar a Deus, de adorar a Deus, de alegria verdadeira, de não ter lágrimas, de não ter dor, de não ter sofrimento. Que reino fantástico é esse? Que a nossa mente não pode alcançar. A nossa mente não pode imaginar o que está guardado para todos nós. É absolutamente perfeito, absolutamente grande, absolutamente absurdo, além da nossa capacidade humana de imaginar tão coisas boas, porque o que a gente vê de bom aqui não tem como a gente dizer e igualar que seja como o reino de Deus. Uma quarta coisa, dentro do Pai Nosso, nós podemos ver que neste reino, sua vontade soberana é perfeita. Será reino para sempre, onde reinará sua boa, perfeita e agradável vontade em amor. Não haverá dor, não haverá ódio, não haverá inveja, não haverá conflitos, não haverá violência, não haverá difamações, não haverá ameaças, não haverá mentira, não haverá trevas, não haverá carne, haverá amor nesse reino. Amor. Amor, de uma plenitude, sem barganha, sem eu dizer assim, só te amo se tu me amar assim, eu só faço se você fizer assim. Não, é um amor pleno, é um amor que não tem mácula, que não tem sujeira, é um amor perfeito, é um ambiente, que eu posso dizer aqui, plenamente amoroso, de tal forma que nós não conseguimos imaginar com a nossa própria mente humana. Esse reino, onde esse Pai está e Ele nos aguarda, é perfeito, é cheio de amor. Ou seja, o filho que não teve amor nesse mundo, mas que tiver o Pai Celestial como seu amor, como aquele que vai lhe resgatar, vai lhe receber no céu, ele vai ter todo o amor necessário para que ele possa reinar na eternidade. Uma quinta coisa, é o Pai que não deixa faltar o pão de cada dia. Deus, olha os versos aí que você vai ver. O pão nosso de cada dia, né? É o Pai que não deixa faltar o pão de cada dia. Ele providencia em absoluto. Nos providenciou o pão também, que veio de onde? Do céu. Jesus é o pão do céu. Deus é o Deus que não nos deixa faltar o pão de cada dia comum. O próprio salmista, ele traz essa ideia, ele diz assim, olha, eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar. É mais ou menos essa, parafraseando aqui, o verso do salmista. Eu fui moço, fui velho, e nunca vi em nenhum momento, aqui parafraseando, um justo a mendigar o pão.
E Deus é tão providencial nesse sentido que ele mandou o pão absoluto que desceu do céu. O pão que é Jesus Cristo, o pão que dá a vida eterna, o pão que sacia a alma. O pão, como Jesus disse, você tem fome e sede de justiça. Jesus disse isso, você não tem fome e você não tem sede de justiça, saiba, a justiça está diante de você. Ele próprio, Jesus Cristo. O pão e a água que sacia toda a sua vontade, toda a sua ânsia, todo o seu desejo. Tudo que o homem precisa está numa pessoa só, em Cristo. Tudo, absolutamente tudo. Jesus supre tudo no ser humano, absolutamente tudo. Tanto o pão como a água, tudo que ele tiver, que ele precisar. Jesus é o supridor de tudo. Você tem o quê? Fome? Sede? Venha a mim e coma e beba. Jesus supre as nossas necessidades. Porque Jesus é o pão do Pai Nosso, que diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus é o pão que não nos falta. O pão absoluto. Uma sexta coisa do Pai Nosso é o Pai que perdoa. É o Pai que perdoa, é o Pai que nele encontramos reconciliação, sem dúvidas, o perdão dos nossos pecados. Você já imaginou isso? As pessoas têm uma ideia de Deus muito errada. É um Deus que perdoa, mas que ele está com um chicote na mão, ele está com alguma coisa para me lesionar. Está com alguma coisa para me fazer o mal. Eu não entendo esse amor, não é esse amor. Não é assim que Deus perdoa. Deus nos corrige, Deus nos disciplina, mas em amor. Pai, ou seja, é o Pai que perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Ele nos perdoa mediante a pedagogia da gente ir perdoando. A gente vai perdoando e ele nos perdoando. Ele nos perdoando e a gente perdoando. A gente perdoa e ele nos perdoa. É nessa dinâmica pedagógica que Deus trabalha. Eu perdoo e ele me perdoa. Ele me perdoa e eu perdoo. Eu perdoo e ele me perdoa. Ele me perdoa e eu perdoo. Essa é a pedagogia, a dinâmica de Deus trabalhar o perdão. É dessa dinâmica. Ou seja, é o Pai que perdoa. É o Pai que perdoa. Porém, devemos lembrar que a semelhança do rei Davi, que premeditou o seu pecado, não façamos como ele, premeditar os pecados. Ou seja, abusar absurdamente da graça de Deus. Certo? Deus não é menino, Deus não é criança, então nós temos que saber muito bem sermos submissos, sabemos ser pessoas que entendem essa graça, mas que não desgraça essa graça, que não bagunça com essa graça, que não brinca com essa graça. Está entendendo? Porque essa graça que é Cristo Jesus, em pessoa, em carne, não é bagunça. E hoje, tem umas pessoas aí por aí hoje ensinando uma graça que é uma desgraça. Uma graça que é uma desgraça. Você pode fazer tudo, sabe? Esquecendo que um Pai de verdade nos corrige. Um Pai de verdade que nos ama, nos puxa a orelha, nos para, nos coloca em caverna como Elias, nos coloca dentro da barriga de um grande peixe para pensar, nos coloca num deserto, nos coloca em situações para que a gente diz assim, ó, tá doendo, mas eu estou entendendo, é porque o Senhor me ama. E é um Deus, como diz a Sagrada Escritura, que ele ainda arma uma mesa no deserto para a gente se fardar. Vai ter momentos que no deserto, sendo corrigido, passando um perrengue daqueles, sofrendo, doendo, machucando, de repente ele arma uma mesa no deserto. E você sacia sua fome, sua sede, se levanta com força e segue com energia. Esse é o Deus do Pai Nosso que está no céu. Que uma sétima coisa diz assim, é o Pai que não nos deixa cair em tentação. Olha que cuidado que ele tem. É o Pai
que não nos deixa cair em tentação se o obedecermos. É lógico. Tem como Deus livrar alguém que se lança para o pecado? Se a pessoa quer, gosta e vai, então Deus vai deixar, deixa ele aprender, vou trazer ele para resolver. Deus trabalha assim. Porém, se nós somos obedientes, se nós somos filhos que inclinam-se em temor a Deus, saiba nessa noite que Ele nos livra da tentação. Ele nos livra. Ele nos dá o escape. É o Pai que nos livra do mal, do maligno, porque Ele tem todo o poder, porque dele é o reino, porque dele é toda glória. Até o mal se submete a Deus. O mal é submisso a Deus. Como disse Martinho Lutero, Satanás é como, vou parafrasear, é como se fosse um cachorro feroz. Imagina aí, pior cachorro, um cachorro daqueles russos, parece um urso grande, feroz. Imagine um estrangulador, certo? E Deus segurando o estrangulador e ele só vai se Deus vai. Você fica quando Deus diz fica. Você vai para a direita, você vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a esquerda. É assim que Satanás é. Satanás nem trono no inferno tem. De tão perdedor que ele é, nem trono no inferno tem. Ele é o príncipe deste mundo, mas é um príncipe submetido ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que submeteu todos os principados e potestades debaixo dos seus pés. Ou seja, nem ele não tem nada. Porque Deus o submeteu e ele é assim. Ou seja, nem o inferno tem trono, o inferno tem sofrimento para aqueles que não querem ser filhos do Pai Celestial. Um bom pai age assim. Observe, abra aí sua Bíblia. Mateus 7, 9 a 11. Um bom pai age dessa maneira. Você vai discernir. Que Deus nos dê discernimento nessa noite, para que possamos atentar para que o que a palavra de Deus está nos ensinando. Um bom pai age assim. Observe. Qual homem, Mateus 7, 9 a 11, qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Veja bem, tenho certeza que todo pai que está aqui nessa noite, se um filho lhe pedir, pai, eu estou com fome, faz aí um pãozinho com mortadela, com uma coisa com queijo e tal. Ele não vai pegar um tijolo. Vai? Ele não vai pegar um tijolo e toma aí. Não vai. Não vai fazer o bebê chupar tijolo, vai? Não vai dar uma mamadeira de barro. Não vai. Vai dar no lugar de carne. Você acha que um pai tem coragem de dar ele uma lagartixa para ele comer? Não, meus irmãos. Vai dar uma cobra coral? Não, meus irmãos. Uma jararaca? Não, uma cascavel? Não, meus irmãos. Não vai. Não vai. Por que ele está fazendo essa lógica? Observe o texto. Ele está dizendo, por acaso? Você acha que um pai de verdade tem coragem de dar no lugar de pão pedra? No lugar de peixe, uma serpente? Não. Aí ele nos leva a pensar, a refletir de quão bom esse pai é que está nos céus. Ele diz assim, imagine, compare, tente imaginar o quanto é bom esse pai que está no céu, que tudo que você pedir, se você tiver em obediência, ele lhe dará mais do que com a Coca-Cola. Pode perceber. Muito mais do que uma Coca-Cola, ele lhe dará. Se ele vê que faz bem a você, se ele vê que você não vai se estragar como filho pródigo, ele lhe dá. E até bem sendo filho pródigo, ele pode lhe dar para deixar você quebrar a cara, e quando você voltar, ele diz assim, eu vou te dar graça de novo, eu vou te abraçar de novo, vou te vestir de novo, vou te amar do mesmo jeito. Esse é o Deus que a Bíblia mostra para nós.
Esse é o Deus que a Bíblia mostra. Uma terceira coisa, aqui nessa noite. Terceira coisa. As ações de Jesus como Pai. Vamos analisar aqui. Vamos observar aqui as ações de Jesus como Pai. Segundo o texto sagrado da palavra de Deus, que está aí, Lucas 15, de 1 a 20. Vocês já são bem conhecidos nesse texto, mas se você quiser acompanhar, acompanha. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o mais velho que está em casa, chama Davi Caleb, e tem o Azaf que está aqui, hoje, essa noite. Boa noite, senhor Azaf. Vamos, senhor lá. Tá bem? O mais novo, ali, ó. Azaf, está ali, mais novo. Disse ao seu pai, presta atenção, viu, Azaf? Pai, quero minha parte da herança. Lembre-se, seu pai é como Pedro disse lá no templo, em Atos. Nem prata nem ouro eu tenho, mas uma coisa eu tenho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aí eu tenho. Tá bom? Pai, quero a minha parte da herança, diz o garoto aqui. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Entre eles, quer dizer quem? Foi só com um? Foi os 2. Os 2 filhos, repartido. Tem gente que prega por aí dizendo assim, foi só para um, né? Não, os 2. Entre eles. Vamos lá? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, o que foi que ele fez? O carnaval, né? Desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome. Olha o que aconteceu. Houve uma grande crise mundial, econômica, né? Houve uma grande crise, um grande gasto, uma grande fome sobre a terra. Ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Eu achei esse momento aqui, aquela coisa particular minha, eu achei que ele foi orgulhoso. Porque ele sabia que o pai dele estava lá, ele poderia voltar para casa. Nesse primeiro momento ele foi orgulhoso. Foi soberbo. Ele diz, eu não vou voltar para casa não. Eu vou atrás de um trabalho para me poder sobreviver. Seguindo o texto aí mesmo, olha aí, daquela região. Que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de... O camarada tão orgulhoso, tão soberbo, preferiu cuidar de porco do que voltar para casa. Primeiro momento. Que triste. Ele desejava encher o estômago, a fome dele estava tão grande que ele estava olhando ali para os porcos e ele estava desejando comer o que os porcos estavam comendo. Será que o rapaz não estava com problema? Com as vargens de alfarrabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nem o porco queria dividir com ele. Nem porco queria dividir comida com ele. Presta atenção que o negócio é sério com esse rapaz aqui. Azaf, não queira cair nessa situação em nome de Jesus. Caindo em si, ele disse, aí foi quando ele quebrantou-se. Aí ele quebrantou-se, caiu em si. Aí ele disse o quê? As palavras do garoto. Quantos empregados e meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Então Azaf, não invente todo mundo não, nem empregado seu pai tem. Em nome de Jesus. Lembre, nem prata nem ouro eu tenho, Azaf. Mas uma coisa, em nome de Jesus. Lembre disso. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Olha, quebrantou-se. E lhe direi, pai, pequei, arrependido, quebrantado, humilhado, humilde, contra o céu e contra ti. Não sou mais digno. Né? Bateu nele aquela barreira, né? Bateu nele aquela dificuldade do trauma, né? Da vergonha, bateu nele aquela dificuldade de interagir com o pai dele de forma que ele tinha antes, né? Aquela dificuldade. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha só o que ele pediu. Tão traumático que ele estava, tão tratado já, ele já estava todo quebrado. Trata-me como um dos teus empregados. Ou seja, nesse momento, creio eu, particularmente, que ele lembrou que ser empregado lá no mundo
é disputar com o porco. E nem os porcos dividem nada. Ficam um brigando com o outro para quem come mais. Se você já teve chiqueiro de porco, eu já tive. E eu sei como é. Porco é um negócio sério. Então imagina o ser humano querendo, desejando comer o porco e os porcos não dão oferta na vida. Então assim, aí ele pede para ser um empregado dos pais, que ele sabia que o empregador pai era melhor do que o empregador do mundo, que fez ele trabalhar com os animais imundos dos porcos. Se você analisar o texto depois em casa, e porcos na Bíblia Sagrada é tratado como um animal imundo. Aí você imagine que situação. Ele foi ao ponto da vida dele que ele chegou a ficar com os porcos, desejar comer a comida dos porcos, disputar a comida com os porcos, desejar a comida de porco, coisa imunda, espiritual e tudo mais. E aí, ele disse, eu fico imaginando aqueles assim, pensando, eu estou falando da parte de mim mesmo, mas tem uma lógica. Eu imagino ele pensando, o meu pai é melhor empregador do que estes do mundo. Meu pai trata tão bem os empregados dele. Os empregados dele comem bem, é bem tratado. Se ele me receber apenas como empregado, já está de bom tamanho. Eu já tenho todo o amor que eu preciso, porque o amor que meu pai dá aos empregados dele é fantástico. Olha que interessante. Mas veja bem, como Deus é com seus filhos. Observe. A seguir, levantou-se, foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, enxergou. E cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Que cena fantástica. O mundo nos oferece porcos, comida de porco. Deus nos oferece compaixão, abraço, beijo, anel, roupa nova e ainda um churrasco para a gente festejar junto com ele. Maravilha! Encontramos o Deus certo. Aleluia! Louvado seja Deus. Primeira ação desse pai é que ele mostrou amor e aceitação. Não rejeição. Ele não rejeitou, ele mostrou amor e aceitação. Uma segunda ação desse pai mostrou compaixão. Compaixão. O mundo não tem compaixão de nós. Terceira ação desse pai, ele mostrou o quê? Serviço e humildade. O pai, diante de todo o poder que tinha, diante de toda a autoridade que tinha, diante de empregados, de tudo que tinha, diante da razão que ele podia ter e dizer, eu vou lhe castigar, eu vou lhe maltratar. Você agora vai comer o pão que o diabo amassou, cuspiu, pisou e fez tudo mais em cima. Agora você vai pagar pelo que você fez, você aprender. Não. Ele abraçou, ele beijou, ele disse, vem filho. Toma um anel de volta de autoridade de filho. Toma uma veste de novo de filho. Seja bem-vindo. Vamos festejar. Porque aquele que estava morto agora vive. Aquele que estava perdido foi achado. Esse é o verdadeiro Pai que nós encontramos em Jesus no Novo Testamento. Esse é o Pai. E que possamos ser assim. Que possamos ser assim, que ao mesmo tempo que a gente corrige, a gente abraça e ama, que ao mesmo tempo que o filho tá comendo algo amargo, passando alguma coisa amargosa, que possamos dar mel na boca dele, que possamos dar um banquete ao nosso filho, que possamos constrangê-lo de forma diferente que o mundo nos envergonha, Deus apenas nos constrange com seu amor e nos recepciona de uma forma extraordinária, diferente. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, se for fazer isso aí no meio do mundo, as pessoas vão achar engraçado, como diz o nosso popular nordestinês, vão mangar da tua cara, que manguem. Mas a minha casa, a sua casa, a nossa casa,
é habitar de Deus, não é do mundo, não. O mundo ensina a gente a bater, a julgar, a maltratar, mas Deus nos ensina a corrigir, a amar, a ter compaixão e a festejar quando um filho está arrependido e aceita a disciplina. Aleluia, Senhor. Um pai que tem por referências humanas boas tem seu mérito. No entanto, um pai que se amolde, que tenha como exemplo Jesus, terá em si não méritos, mas deixará marcas eternas, marcas de vida na vida. Ou seja, concluindo aqui, meus irmãos, um pai que tem como exemplo os pais que existem no mundo, que tem até uma certa moral, até uma certa coisa boa que nos ensinou, tem seu mérito, tem seus parabéns, tem a celebração, mas o pai que tem Jesus como exemplo, ele não vai ter mérito em si nem outro, ele vai ter mérito, sabe em quem? Em Cristo. E ele vai fazer uma marca linda no seu filho. Pode até ele partir, porque os pais vão, os filhos ficam, mas vai ficar a marca dele. E dizer assim, meu pai era assim. Meu pai me mostrou vida na minha vida, ou seja, a vida eterna na minha vida. Lembre disso, guarde isso no seu coração. Quero convidar você a ficar de pé, você que é pai, você que teve pai ou que tem pai. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos colocar nossos pensamentos, nossa fé, nossa vida diante do Pai, o Pai dos pais, o Pai de verdade, o Pai celestial. E vamos nesse momento, primeiro a gente vai rogar a Ele que nos ajude a ser melhor. Nos ajude a ser melhor como? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Senhor, nos ajude a sermos melhores pais. Nós vivenciamos hoje no mundo uma negligência tão grande de ambas as partes, dos pais e dos filhos. Os pais negligentes em deixar os filhos fazerem o que quiserem. E em contrapartida, os filhos que nessa falsa liberdade, que é uma escravidão, eles não respeitam os pais, não têm princípio, não têm moralidade, não têm nada. E com isso, Jesus, o Senhor sabe melhor do que todos nós aqui. E com isso, essa maldição, essa coisa ruim vai se multiplicando, passando para as próximas gerações. Senhor, nós sabemos que nossos filhos têm um grande desafio pela frente. Um grande desafio de ser melhor do que nós, como pais. Eles precisaram de ajuda, porque o mundo aplaude aquilo que não presta. O mundo honra o que não vale nada. O mundo valoriza, Senhor, as coisas desonrosas, imorais, as coisas tristes, que traz vergonha. Mas o Senhor, oh Senhor Jesus, o Senhor nos ensina a passarmos para nossos filhos o cajado, o bastão, a autoridade, de serem diferentes, mas eu sei que isso será um desafio. Faz eles conseguirem isso. Ajude eles, nos ajude também a ajudá-los. Nos ajude a ter discernimento e ajudá-los. Quebra toda barreira, como tinha o filho pródigo, tinha barreiras com o pai. Quebra toda barreira, quebra toda dificuldade. Tudo que estiver impedindo um relacionamento melhor entre pais, entre o Pai Celestial, entre os pais, entre filhos e pais. Senhor, em nome de Jesus, restaura-nos.
restaura. E que teu nome seja glorificado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um abraço em todos os irmãos. Amém.